Bem-vindos ao capítulo 2 do Loudon. No capítulo 2 do Loudon nós vamos começar a entrar em mais pormenor sobre o papel dos sistemas de informação nas organizações. Neste caso, vamos falar de e-business e collaboration, é o título do capítulo, não é? E os objetivos deste capítulo são explicar o que são processos de negócio e a sua relação com os sistemas de informação. Como vamos ver, é um conceito muito importante. Também avaliar o papel dos sistemas de informação nas organizações em geral, em particular para gerir essas organizações, como é que as aplicações podem ser utilizadas para aumentar o desempenho das organizações, a importância da colaboração e do trabalho em equipa nas organizações, obviamente suportado também por sistemas e, portanto, por tecnologia, e depois, finalmente, o papel dos sistemas de informação como função, como departamento de sistemas de informação dentro de uma organização. Portanto, esta primeira parte do capítulo 2 começa por um exemplo da Telos, que tem um problema que é como capturar o conhecimento da sua força de trabalho, dos seus empregados, uma vez que a maior parte deles, ou quase a metade, estão a estar próximo da reforma. E a solução que adotaram foi implementar um sistema colaborativo de gestão do conhecimento. E, neste caso particular, a tecnologia que utilizaram para esse sistema de informação é o SharePoint Server da Microsoft. Enfim, há muitos sistemas tecnológicos que suportam esses tipos de sistemas de informação de gestão de conhecimento. Este é apenas um exemplo e este caso de estudo do capítulo explica como é que o SharePoint foi utilizado para implementar um sistema de informação de suporte à captura e à gestão do conhecimento da organização. Depois, nós continuamos no capítulo e então temos um dos conceitos mais importantes do Loudon e dos sistemas de informação, que é o conceito de processo de negócio. Um processo de negócio é basicamente um fluxo de informação, de atividades, é um conjunto de atividades e que normalmente está incluído dentro de uma área funcional ou de um departamento da organização, mas que também pode atravessar vários departamentos ou até mesmo várias organizações. Uma organização pode ser vista como uma coleção de processos de negócio, é uma forma de ver, digamos assim, ou de processar ou tratar, de olhar para as organizações, é vê-las como conjuntos de processos de negócio. E estes processos de negócio são fundamentais porque, como vamos ver já de seguida, podem ser implementados ou suportados por sistemas de informação. Nós temos muitos processos de negócio nas organizações, alguns exemplos, por exemplo, que o capítulo dá, tem a ver, por exemplo, com a parte de produção numa fábrica, por exemplo, com as vendas, ou, por exemplo, identificar clientes e a própria venda pode ser considerado um processo de negócio. A gestão financeira tem vários processos de negócio, como, por exemplo, criar os relatórios financeiros para a autoridade tributária, contratar um empregado, etc. Tudo isto são exemplos de processos de negócio dentro das organizações. O livro traz um exemplo mais detalhado de um processo de compras em que é preciso, neste caso até um processo de compras que no fundo há uma encomenda e depois tem que haver uma recepção, um pagamento desse produto. O melhor é realmente ver o livro onde está tudo muito mais bem explicado. O que é o papel dos sistemas de informação e dentro dos sistemas das tecnologias de informação nos processos de negócio, por sua vez, em conjunto, é uma forma de ver as organizações. Podem ser utilizadas as tecnologias para várias coisas nos processos de negócio, em particular para melhorar a eficiência desses processos, por exemplo, tornar os processos mais automáticos. Algumas atividades que são manuais podem ser automatizadas com tecnologia. Podem também ser utilizados os sistemas de informação dos processos de negócio para alterar a forma como, por exemplo, a sequência das atividades. Nós podemos alterar essa sequência, podemos criar novos processos de negócio, podemos, inclusive, alterar a forma de decidir nessas atividades dos processos de negócio com os sistemas de informação e, no limite, podemos até alterar o próprio modelo de negócio da organização com novos processos e, portanto, com o apoio desses sistemas de informação. Existem também, e agora mudando um pouco de assunto, no livro explica neste capítulo que existem vários tipos de sistemas
de informação. O sistema mais conhecido, e talvez a quase totalidade dos sistemas de informação hoje em dia, ainda são do tipo transacional. Servem basicamente para gerir dados sobre vendas, sobre pagamentos, sobre transportes, sobre, por exemplo, salários, não é? Este é o tipo de sistema de informação mais comum e que nós vamos ver durante a cadeira, ou muito mais em pormenor, e normalmente tem um objetivo muito específico e foram implementados nos últimos 30, 40 anos para substituir muito trabalho de papel que existia e que agora pode ser feito com sistemas de informação. Mas existem muitos outros sistemas ou tipos de sistemas de informação, como por exemplo de suporte à decisão, que também é muito conhecido e neste momento até está bastante na moda, diremos assim. São ferramentas basicamente para colecionar, armazenar e processar dados e transformar esses dados em informação e para ajudar os gestores a tomarem decisões e, portanto, em princípio, melhores decisões, não é? E existem vários tipos, depois subtipos deste tipo de sistemas de informação que o livro, mais uma vez, explica muito melhor. Bem-vindos à segunda parte do capítulo 2. O capítulo continua com os tipos de sistemas de informação. Neste caso, venho falar dos sistemas de informação de apoio à gestão, que servem basicamente os gestores de nível intermédio. Basicamente estamos a falar de sistemas de informação que produzem relatórios que são produzidos com base em dados armazenados nos tais sistemas de informação transacionais. Eu não vou agora usar buzzwords para já, porque primeiro temos que assimilar os conceitos de base, e que respondem a perguntas típicas colocadas pelos gestores de nível intermédio, como, por exemplo, decisões para produção, por exemplo, num dia e outras coisas desse género. Normalmente, esses sistemas têm uma capacidade analítica relativamente pequena, porque essa capacidade analítica é o foco de sistemas de apoio à decisão específicos. Estes sistemas de apoio à decisão são outro tipo de sistema de informação que também servem à gestão intermédia, mas que já permitem fornecer informação para tomar decisões que já não são, digamos assim, diárias, não é? O exemplo que o livro dá é, por exemplo, qual é o impacto na produção se as vendas de dezembro duplicarem. É um bom exemplo de uma pergunta que estes sistemas de informação de apoio à decisão podem ajudar a responder. Normalmente, estes sistemas não só vão buscar dados aos sistemas de informação transacional, mas também podem ir buscar dados a outro tipo de informação, nomeadamente informação externa à organização. Depois, existem, hoje em dia em particular, existem muitos sistemas, subsistemas deste tipo de sistema de informação, que é uma área muito interessante e que está em grande crescimento atualmente. O livro traz um exemplo de um sistema de suporte à decisão para estimar viagens, neste caso de navios, que é muito interessante e que aconselho a leitura. Existe um outro tipo de sistema de informação, que são sistemas de suporte à gestão de topo, que o livro chama Executive Support Systems, e que se permitem tomar decisões que não são nada, que o livro chama non-routine, portanto não são diárias ou nem sequer adequadas para o nível de gestão intermédio. Aqui já é necessário insight, enfim, opiniões do próprio gestor, estamos a falar de gestores de nível de topo, não é? E aqui sim é preciso ir buscar normalmente a informação ainda mais externa, por exemplo, à competição, à indústria, a tendências de mercado e por aí em diante. E hoje em dia também existe é uma área muito ativa e tem a ver com dashboards, por exemplo, a nível financeiro, é uma área que está também a ser muito interessante hoje em dia. Bem-vindos à terceira parte do capítulo 2. Continuamos com os tipos de sistemas de informação. O livro continua e introduz um novo tipo, que são as aplicações empresariais. Estas aplicações empresariais são sistemas de informação que cobrem várias funções ou áreas funcionais dentro das organizações e que suportam processos de negócio não só dentro de departamentos, como também processos de negócio que atravessam várias áreas ou vários departamentos das organizações. Também inclui, isto também é muito importante, vários níveis hierárquicos, se quisermos dizer assim, dentro das organizações, dos níveis mais baixos
digamos assim, operacionais, níveis intermédios de gestão e níveis de topo. Existem aqui, por sua vez, depois, dentro dos sistemas de informação empresariais, que o livro chama Enterprise Applications, depois alguns subtipos, não é? Ou tipos de aplicações de sistemas empresariais, como por exemplo, Supply Chain Management, já vamos ver, Customer Relationship Management e Technology Management, que é um outro tipo também nesta categoria. Portanto, os sistemas empresariais, antes de irmos aos subtipos, não é? Em geral, o que fazem é gerir dados que pertencem a vários departamentos ou praticamente a toda a organização. Vieram resolver um problema que existia nos anos 70, 80 e também alguns dos anos 90, que era as organizações começaram a ter muitos sistemas de informação fragmentados que depois tinham muita dificuldade em trocar dados entre si e era muito difícil obter, por exemplo, relatórios que fossem puxar dados a vários tipos de sistemas de informação. Portanto, estes sistemas empresariais são integrados e permitem ter esses dados e depois processá-los e criar informação de uma forma integrada e também suportar esses processos de negócio transversais à organização. São as duas grandes vantagens dos sistemas empresariais. Um dos subtipos dos sistemas empresariais são os sistemas de Supply Chain Management, ou sistemas em português de gestão da cadeia de valor, que permitem gerir relações ao longo da cadeia, mas como há um outro tipo de sistema, que é a gestão do cliente, normalmente quando falamos em supply chain estamos a falar em gestão dos fornecedores, okay? Embora o termo seja genérico, normalmente estamos a falar de fornecedores. E permitem basicamente receber e enviar informação para os fornecedores a nível de encomendas, de níveis de inventário, de ordens de produção, de pagamentos, de faturas e por aí em diante. Por acaso é uma área onde eu já trabalhei e depois poderei, no capítulo 10 sobre este tipo de sistema de informação, contar algumas histórias. Pronto, este é um dos tipos de aplicação empresarial. Depois há um outro tipo que tem a ver com a gestão do cliente, portanto, fizemos também ao longo da cadeia de valor, mas para o outro lado, e tem mais a ver com vendas, com marketing, com apoio ao cliente, que hoje em dia, por causa da servitização da economia, cada vez é mais importante esse apoio aos clientes e basicamente permitem às organizações atrair, vender e depois manter clientes. Depois, há um outro tipo que o livro explica em muito mais pormenor, até que é os sistemas de gestão do conhecimento, ou Knowledge Management Systems. Só fazer um intervalo para explicar que estes três subtipos vão ser muito melhor explicados depois mais à frente no livro, para não vale a pena aqui estarmos com grandes detalhes. Em todo o caso, este capítulo, principalmente sobre gestão do conhecimento, é ainda assim bastante profundo. Aqui a gestão do conhecimento é uma área mais fuzzy ou menos óbvia, porque não é claro o que é conhecimento ainda hoje em dia, mas basicamente esses sistemas permitem criar, produzir e gerir a forma como se produzem produtos e serviços. Portanto, não é, digamos assim, diretamente sobre a organização, mas como é que é a informação sobre como é que a organização funciona. Enfim, há uma definição de conhecimento, há outras, mas é mais ou menos sobre este género de coisas que estamos a falar. O livro tem depois bastantes exemplos, como por exemplo intranets, são sites internos para os empregados, extranets para os empregados e para os seus clientes, eventualmente fornecedores, e também explica a diferença entre e-business e e-commerce. Enquanto e-business é aquilo que no fundo este livro é sobre, porque é sobre a utilização de tecnologias para apoiar, para implementar sistemas de informação que, por sua vez, apoiam os processos de negócio e por aí as organizações. O comércio eletrónico é um subconjunto do e-business que está focado na compra e venda de produtos e serviços pela internet. E depois, finalmente, o e-government, que é todas estas tecnologias, nomeadamente da internet, aplicadas às organizações públicas, que hoje em dia são, como sabemos, cerca de metade ou mais da economia e das organizações na Europa e nos Estados Unidos. Há uma outra área importante que tem a ver com a colaboração e com o trabalho em equipa, que o livro, nesta edição, é uma área que já existia, mas agora foi muito reforçada nesta edição do livro e tem a ver não só com colaboração entre colaboradores,
entre os funcionários da organização, mas também com os seus clientes e os seus fornecedores, e para que é que serve essa colaboração a nível de inovação, a nível de chegar a, por exemplo, produzir produtos ou serviços que não têm processos de negócio porque são novos ou porque são únicos ou assim, e principalmente a parte social dessa colaboração, nomeadamente com base nas novas redes sociais, que podem ser públicas como o Facebook, como podem ser privadas dentro das organizações. Esta área é uma área nova do livro, muito forte, muito interessante, está realmente muito na moda também neste momento, e que eu aconselho fortemente que leiam um livro, principalmente esta parte, porque é uma área que normalmente é considerada quase pessoal, mas não. As organizações estão a tirar muito partido desta colaboração, deste trabalho em equipa e das redes sociais para atingir uma série de benefícios, nomeadamente a nível, por exemplo, de apoio ao cliente, de inovação, de aumento de qualidade, produtividade, inclusive, e por aí em diante. O livro traz alguns exemplos, agora não vale a pena estarmos aqui a falar, inclusive exemplos de tecnologias que suportam este tipo de sistema de informação. Nós utilizamos muito, por exemplo, o Google Apps, e o Google Mail, o Google Calendar, o Google Drive, que antigamente se chamava Google Docs, mas existem muitas outras tecnologias da Microsoft, da IBM, etc., para implementar este tipo de sistemas de informação que depois têm múltiplas utilizações, e mais uma vez vamos falar sobre isso. Finalmente, o livro tem uma pequena seção sobre o Departamento de Sistemas de Informação das organizações, que é uma outra forma de olhar para os sistemas de informação. É quem é que gera os sistemas de informação. Estamos a falar dos programadores, dos servidores, etc. Portanto, e isso é importante, e o livro explica bem, é uma outra cadeira que eu ensino e que é fundamental também nesta cadeira. O Departamento de Sistemas de Informação é uma outra maneira de olhar para os sistemas de informação numa organização. Esse departamento é aquele que gera os sistemas de informação e tem a gestão talvez de mais alto nível, tem a ver com o diretor de informática, o diretor de sistemas de informação. Se a empresa ou a organização, o organismo público desenvolve software, tem programadores, mas também tem os responsáveis pelos servidores, pelas redes, pelo software, pelas bases de dados, embora cada vez mais essa infraestrutura tecnológica esteja a ser subcontratada para fornecedores na cloud. Não é? Nesta parte dos departamentos de sistemas de informação, o que é importante perceber é que normalmente os informáticos chamam utilizadores, não é? E nós, nesta disciplina, chamamos clientes. Não é? Os utilizadores são aqueles que utilizam os sistemas de informação, mas na realidade, para nós, o importante são as pessoas que tiram partido dos sistemas de informação, e esses sim são os clientes. Depois há esta relação entre os clientes e os utilizadores com os profissionais do Departamento de Sistemas de Informação, que não são necessariamente todos informáticos, antes pelo contrário, não é? À medida que as infraestruturas são subcontratadas cada vez mais, os papéis ou as funções que existem dentro do Departamento de Sistemas de Informação são cada vez menos tecnológicos, e depois tem a ver com a gestão do departamento e cada vez mais com a governação, que no fundo é aquilo que eu costumo dizer, que é a gestão da gestão. No fundo é decidir como é que se gera o dia-a-dia do Departamento de Sistemas de Informação, a nível, por exemplo, de estratégia, de políticas, de direitos, de auditorias e de organização, se é centralizado, descentralizado e por aí adiante.